Hoje o Repórter PUC vai falar de tecnologia. Você sabe o que são drones? Já ouviu falar desses robôs voadores que estão cada vez mais na moda aqui no Brasil e em todo o mundo? Esse é o nosso assunto de hoje, 11 de setembro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Com certeza você já ouviu falar de drones, mas talvez não seja algo assim tão comum. São robôs voadores não tripulados, também conhecidos como helicópteros minúsculos, e eles têm inúmeras utilidades. Hoje em dia, há empresas utilizando drones até para entregar um pãozinho ou uma pizza. Parece inacreditável, não é mesmo? E como isso é possível? De onde vem esse nome? Você agora vai entender melhor tudo isso. Você sabe o que é um drone? Drone? Tem alguma coisa a ver com robótica? Drone? Nunca ouvi falar, não. Aquele helicópterozinho de 4 hélices, não? É um equipamento que voa automaticamente à distância, controlado à distância. Ah, é tipo aquele equipamento, tipo, militar norte-americano, não é? Que eles usam pra, tipo assim, desarmar a bomba, ou então pra... É tipo um aviãozinho controlado por computador que vai nos... Bem, o drone é uma unidade aérea não tripulada e basicamente é um robô aéreo. O zangão, no inglês, é drone. O zangão voando, ele faz um barulho, aquele zumbido. Então, o drone veio daí. E uma das finalidades do drone é essa, fazer imagens aéreas. A câmera está aí, voando. E o André, que está aqui do meu lado, está controlando um minúsculo helicóptero com esse gigante controle remoto. Fazer fotos e vídeos com drones virou um negócio. O alcance do rádio dele é em torno de 3 km, mas a gente só voa ao alcance visual. A gente não passa disso e não passa de 100 metros de altitude. Joaquim e André são sócios em uma empresa que faz aluguel de drones. Normalmente, a gente usa o drone para fazer acompanhamento de obras grandes, de grandes empreendimentos, de saneamento, estrada, mas pode ser usado também para agricultura, para propaganda, para publicidade. São várias as utilizações. Eles cobram em média R$ 1.600 para fazer 5 voos. O custo-benefício desse serviço é muito grande, porque eu não envolvo um helicóptero, que tem um custo muito mais elevado de hora. O que também varia muito é o preço de uma máquina como essa. Um pequeno drone custa em torno de R$ 3.000. Modelos mais avançados chegam a valer 5 vezes mais. E os grandes aviões não tripulados podem passar dos 100 mil. Tem mais de 30, 40 anos que o pessoal já está trabalhando com veículos aéreos não tripulados. Começou com aviões e depois aí começaram a utilizar helicópteros e aí depois começaram a aparecer novos veículos aéreos, basicamente com 3 hélices, 4 hélices, 5 hélices. É um brinquedo de gente grande, vamos falar assim. E esses robôs voadores já têm sido utilizados com os mais diversos fins. Uma pizzaria russa, por exemplo, já está entregando pizza com drones em lugares abertos. E no mês passado, a Polícia Militar de São Paulo apreendeu um drone tentando entrar numa penitenciária com 19 telefones celulares. O grande problema de uma das tecnologias mais cobiçadas do momento é a falta de uma regulamentação específica para o uso, seja comercial ou recreativo. Uma espécie de manual sobre o que pode ou não ser feito com o drone, quais locais eles podem sobrevoar e quem pode adquirir um desses aparelhos. Os problemas centrais dizem respeito, primeiro, à segurança, qualquer objeto que transite pelo ar precisa de controle da sua rota, controle dos equipamentos que controlam a sua rota, controle da qualidade desse equipamento. E o segundo problema diz respeito à privacidade. Como esses equipamentos podem ser equipamentos pequenos, muitas vezes até
imperceptíveis, né? Num momento cotidiano, pode ser até que eles captem imagens sem que estejam sendo percebidos. Mas não é ainda uma discussão que esteja em estágio avançado no âmbito do Poder Legislativo. A única certeza é que devemos ficar de olho nessa tendência forte para o futuro da área de tecnologia, que está cada vez mais na boca do povo. Fantástico, agora eu consegui imaginar os alimentos chegando em casa através de um drone, igual já anunciaram por aí. Sem dúvida, os drones estão invadindo o nosso dia a dia e são uma promessa para o futuro, não é mesmo, Gabriela? É mesmo, Raíssa, mas a falta de uma regulamentação ainda é uma polêmica. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informa por meio de nota que a proposta de regulamentação para o uso não comercial dos veículos aéreos não tripulados está sendo finalizada e deve ser encaminhada para consulta pública em breve. A regulamentação deve funcionar de forma progressiva, o que significa que as normas vão ser mais rigorosas para operações com aeronaves de maior porte. Para isso, elas vão ser classificadas conforme algumas características, como peso, tamanho e altitude. Hoje em dia, não existem restrições à compra de um drone por um cidadão, instituição ou empresa. Por enquanto, a utilização de drones depende da emissão do certificado de autorização de voo experimental. Para falar sobre esse assunto e sobre o mercado dos drones, que está crescendo a cada dia, convidamos para o estúdio de hoje Júlio César Esteves, professor de Direito da PUC Minas, e Joaquim Baeta, gestor de negócios da empresa Drone Imagens Aéreas, que você viu na reportagem. Muito obrigada pela presença aqui no Repórter PUC de hoje. Professor, a gente viu na reportagem que a questão da privacidade e segurança, assim, já existem na legislação. Mas qual a importância de ter uma legislação específica para os drones no âmbito do Poder Legislativo? É comum a gente ouvir, Gabriela, que o direito anda atrás dos fatos, né? Ele não se antecipa aos fatos, as coisas vão acontecendo, surgem novas realidades e o direito então passa a se ocupar das relações que surgem dessas novidades, por exemplo, como essa novidade tecnológica e os usos que se podem fazer delas. Eu acho que a questão mais importante realmente é a de segurança, é aquela relacionada com o uso do espaço aéreo, porque a tendência é multiplicar esse uso e daqui a pouco nós já podemos falar de um engarrafamento no espaço aéreo, né? Então, assim como as vias públicas, assim como o espaço público terrestre depende de normas, e normas que vão se tornando mais severas. Até outro dia a gente não tinha tantas restrições, por exemplo, de estacionamento, né? Faixa azul, mas com a multiplicação do número de carros, de veículos em geral, você passa a ter o direito se ocupando desses novos fatos, dessa nova realidade. Mas essa regulamentação deveria ser mais urgente? Eu penso que o direito não tem que ser urgente, o direito tem que esperar o amadurecimento das relações. Você veja, vendo ali o filme com o Joaquim, o colega dele, eu vejo, é possível que daqui a pouco a gente precise de uma legislação regulamentando a profissão, porque a rigor surge realmente um campo novo de atuação profissional, não é? E essa certamente ainda não é uma profissão regulamentada de piloto, de drone, enfim. Então eu acho que, diferentemente do que ocorre nas ações governamentais, propriamente do Poder Executivo, fala-se muito da morosidade, do Legislativo, eu acho que o direito tem que ser amadurecido, ele precisa ser fartamente discutido e realmente ter-se uma visão completa dos fatos para que a regulação seja o mais adequada. Agora, uma vez que o uso se torna muito frequente, uma vez que já se faz uso comercial, uma vez que já se tem desdobramentos de ofensas de direitos individuais, então, sim, isso tudo sinaliza para a necessidade de uma legislação. E me parece que é nesse sentido que a ANAC já propõe alguma coisa. Falando de mercado, então, Joaquim, quanto tempo você trabalha com os drones? A gente já está no mercado há 2 anos. E vem crescendo, o mercado vem crescendo diariamente. É assustadora a quantidade de consulta, de pedido de proposta e orçamento que eu tenho tido por dia com o drone. Que tipo de pedidos? Assim, as pessoas no Brasil estão procurando os drones para quê? Para casamento, para todo tipo de agricultura, trabalho em agricultura,
trabalho de monitoramento ambiental. Agora tem algumas legislações do meio ambiente que são necessárias fazer algum levantamento. A gente tem tido muita proposta de trabalho nesse campo. Bom, assim, em questão de casamento, que o senhor falou, a pessoa pode, assim, ter medo dos drones, vamos dizer assim? Cair, machucar? Existe o risco da queda. Medo a gente tem que ter de tudo, né? Mas existe o risco da queda, sim. E eu, na minha empresa, tenho negado fazer casamento, fazer evento que voe sobre pessoas. Ao redor das pessoas, numa distância segura, eu já tenho feito. Eu fiz agora a Olimpíada do Conhecimento, no Expo Minas, que foi um sucesso. Voei dentro do galpão, mas num horário que não tinha pessoas, ou tinha uma quantidade bem pequena de pessoas para poder evitar o risco de um acidente. E as pessoas, por exemplo, que estão num ambiente fechado, no casamento, tem gente que faz. Elas podem reclamar na justiça algum risco? Pode ter algum problema judicial? Eu acho que sim, a simples exposição ao risco, ela já gera, né, algum tipo de relação jurídica, de repercussão, que pode ser considerado pela justiça como fator de, por exemplo, um dano moral, né, a ocorrência de um dano moral, ou eventualmente até mesmo um acidente que leve a danos materiais. Na proposta da ANAC, acho que vamos falar sobre isso, há uma das propostas é de, em ambientes confinados, voo sobre pessoas, que haja expressa autorização das pessoas que estão ali, não é? Então, uma tendência é de o risco ser reduzido para quem maneja o aparelho, porque as pessoas autorizaram, portanto, sabiam do risco, não é? Mas isso ainda está no plano da cogitação, não é? Essa questão de segurança, Joaquim, o senhor já recebeu uma proposta de investigar alguém, né, fazer alguma coisa que vai contra a sua ética, por exemplo? Não, de investigação não, isso aí eu não faço. O meu trabalho é estritamente para fazer fotografia e vídeo de empresas, vídeos institucionais, fotografias de marketing, propaganda, de levantamento de empresas, né, de acompanhamento de obras. Então, esse tipo de pergunta, não. O senhor acha que em algum momento as pessoas vão querer usar os drones falando nisso, né, para chegar em lugares que a gente não consegue chegar? Com toda certeza. Eu acho que, na origem, a função é essa mesmo, né? Ele surge principalmente para evitar risco de pessoas, desarmar, desmontar bombas, enfim. Né? Acho que a origem é essencialmente militar, né? O Joaquim poderia confirmar isso. E, certamente, como a gente vê aí que, hoje em dia, há uma corrida muito grande no sentido de expor a vida das pessoas, os famosos paparazzi, né? Buscando acompanhar a vida de celebridades e publicar fotografias, mostrar eventos que a princípio deveriam ser restritos. Esse é mais um meio, é mais um veículo, né, que permite isso. Então, a questão da privacidade, como disse o professor José Alfredo Baracho, eu acho que é realmente muito importante, mas não no sentido de é o drone que traz um risco. O risco já existe, né? Existem câmeras com teleobjetivas, enfim, telefones que podem ser facilmente introduzidos em ambientes, etc. Eu acho que a legislação deve proteger a privacidade, a imagem, não é? a intimidade, como é a garantia constitucional. Esse é um dos direitos fundamentais, ao lado do direito à vida, do direito de liberdade de pensamento, de liberdade de credo. O direito à vida privada, à intimidade, é um direito que tem essa condição de direito fundamental. Acho que a proteção deve existir, mas independentemente do veículo. Muitas vezes é preciso que a gente tenha especificamente uma regra, não é? Bom, a gente vai continuar esse bate-papo rapidinho. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Depois dos comerciais, a gente vai continuar o nosso bate-papo.